Livros lidos em 2024. Eu decidi vir aqui para minha estante de livros e selecionar 5 leituras que eu realizei ao longo desse ano e compartilhar com você como uma forma de indicação e também como uma forma de te apresentar um pouquinho de como foi a minha jornada literária ao longo desses últimos meses. Esse vídeo aqui pode ser a parte 1 de outros vídeos que podem ser gravados, afinal eu li vários outros livros ao longo desse ano, mas eu preciso saber se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Então se você gosta de conhecer um pouquinho mais das minhas leituras, de acessar boas indicações de livros para ler, comenta aqui abaixo para que eu possa fazer a parte 2, parte 3 e te deixar um pouquinho mais a parte de tudo aquilo que eu li até aqui. E eu também gostaria de te pedir o seguinte, você provavelmente leu aí 3, 5, 10 livros ao longo desse ano e eu gostaria de conhecer quais foram as suas leituras. Então, deixa aqui, seleciona 3, 5 livros para que a gente também possa ter mais indicações de leituras e para que eu também possa conhecer um pouquinho mais da sua jornada literária, fechou? Então, eu compartilho as minhas leituras, você compartilha as suas e assim a gente vai conhecendo cada vez mais livros. E para a gente começar esse vídeo aqui, eu vou trazer aqui para vocês as 21 irrefutáveis leis da liderança do John Maxwell. Esse livro aqui ele vai falar pra gente sobre liderança. O John Maxwell ele é uma autoridade no assunto e ele vai apresentar pra gente 21 leis que aplicadas, tá, dentro do quesito liderança vão realmente te transformar num líder eficiente. Então são leis que trabalham a questão da confiança, a construção de legado, você realmente fazer com que o seu time olhe para você e encontre um exemplo a ser seguido, traz questões importantes sobre capacitação, sobre multiplicação. Então eu vejo que é um livro corporativo que traz ensinamentos não só para o mundo corporativo, mas também para a liderança como um todo, para a vida, né? Esse foi um livro que eu li para um projeto na igreja, que a gente teve um discipulado sobre liderança especificamente, e a gente conseguiu extrair muito conteúdo rico dessa obra, e eu tenho certeza que se você deseja se aperfeiçoar, se desenvolver nessa habilidade tão importante que é liderar, esse daqui com certeza vai ser uma excelente opção de leitura para você, tá? Então, um clássico da liderança que é As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança do John Maxwell. Em segundo lugar, eu trouxe aqui para vocês um livro já numa pegada diferente daquela, e isso é muito interessante porque eu gosto sempre de ler assim, tá? Eu leio um desenvolvimento pessoal, trago algumas leituras mais voltadas para a parte espiritual de vida cristã, misturo com uma literatura, uma ficção, então eu gosto sempre de estar fazendo uma mescla para não ficar tão pesado também. E aí eu decidi trazer aqui O Grande Divórcio, do C.S. Lewis, que é um livro que eu também li nesse ano. Esse é um livro que já reúne mais aquele estilo de escrita do Lewis, né? Que é basicamente trabalhar uma história fictícia. Ele vai trabalhar com toda uma questão de analogia cristã, sempre trazendo dentro dessa história uma lição de vida muito importante, ou melhor, lições muito importantes para você refletir. É claro que esse livro, assim como grande parte das obras do Lewis, acaba exigindo um grau de compreensão, de leitura um pouquinho mais elevado do leitor. É uma obra que exige a sua atenção, por conta da escrita do autor ser um pouquinho mais difícil, tá? E realmente te conecta com uma realidade muito bacana. Ele vai contar aqui basicamente a história fictícia de pessoas que saem nesse ônibus aqui, eles saem meio que ali de um lugar como se eles estivessem no inferno e estão indo para um lugar como que se fosse rumo ao céu. E aí eles chegam como que se fosse num meio termo, né? Prestes a conseguir acessar o céu, e aí nesse lugar eles têm várias reflexões a respeito da vida passada deles. E é muito interessante porque eles entram num dilema, se eles querem partir para o céu ou continuar com aquilo que eles já realizaram. E aí se tem toda uma interpretação a respeito da história, e o Grande Divórcio vai nos mostrar que o mal não consegue caminhar com o bem. É uma distinção entre céu e inferno. É realmente uma resposta do Lewis para uma obra que foi publicada na época, que falava que se tivesse ali um casamento, né, era possível ter um casamento entre céu e inferno, entre o bem e o mal. E aí o Lewis vem e fala, não, isso aqui é o Grande Divórcio, não tem como. Ou você caminha nas virtudes de Cristo, nas virtudes de Deus, ou então você acaba indo para o caminho contrário, né? E ele vai trabalhar isso dentro dessa obra aqui, O Grande Divórcio. O terceiro livro que eu decidi trazer para vocês, já voltando para uma pegada mais de desenvolvimento pessoal, é O Mesmo de Sempre, do Morgan Housel, lá da editora Objetiva, tá? Que são grandes parceiros aqui do nosso perfil, do nosso projeto literário. O Morgan Housel ele é o autor do A Psicologia Financeira, que é um livro que eu indico bastante também lá no meu perfil no Instagram. E ele escreveu esse livro aqui, O Mesmo de Sempre, para fazer uma reflexão a respeito da história da humanidade no quesito de que questões políticas, questões econômicas, sociais têm um ciclo que se repete. E ele faz uma reflexão a respeito desses ciclos, tá? Em respeito de a gente olhar para trás e ver que, de certa forma,
sempre se existiu tempos de crise, tempos de prosperidade, cancelamentos, guerras, né? Cada fase, cada época tem o seu próprio grau de prosperidade, o seu próprio grau de riqueza. Então, ele faz uma análise e nos mostra que, de certa forma, o ciclo da humanidade é realmente algo que vai se repetir. Vai se ter um tempo de crise, vai se ter um tempo de se estabilizar, vai se ter um tempo de grandes quedas, um tempo de grandes crescimentos e assim por diante. E ele vai trazer uma reflexão sobre vários momentos específicos para comprovar isso, tá? É muito interessante, traz um pensamento bacana. É claro que todos os livros que não trazem talvez um cunho mais teológico, algo que venha mais de encontro com a minha filosofia de vida, né, que é algo mais cristão, eu sempre acabo ficando com o pé atrás para interpretar de uma forma mais sólida, para conseguir consolidar isso na minha vida com os meus olhos, com os meus pensamentos, mas é um livro muito interessante, tá? Ele traz aqui reflexões muito bacanas que podem te trazer aí grandes ensinamentos. Quarto livro, já mudando aqui completamente também, é esse daqui que é o Mestre Giles de Aldeia, tá? Um livro que foi escrito pelo Tolkien, bem diferente. Esse daqui é até um livro que pode ser considerado aí uma leitura para as crianças, mas que eu gostaria de ler, inclusive eu li, porque eu queria dar uma refrescada na mente. Sabe quando você está lendo muito livro técnico, desenvolvimento pessoal, e você quer ler uma leitura mais tranquila, um livrinho que você vai pegar e ler ali em questão de horas? Então, esse daqui foi o livro, tá? Vai basicamente contar pra gente uma história fictícia escrita pelo Tolkien, que é um grande autor, que escreveu aí Senhor dos Anéis, Hobbit, e que escreveu esse daqui que é o Mestre Giles de Aldeia, que é um personagem que vai basicamente enfrentar um dragão ali, e que sai de um status de ser pouco conhecido para se tornar como que se fosse ali um herói do seu vilarejo. Aquela história clássica de lutar contra dragão, todo mundo fictício, fantasioso e que vai nos trazendo boas reflexões e nos entretendo ao longo da leitura. Então, se você está procurando esse tipo de leitura mais tranquila, mais leve, essa daqui com certeza vai ser uma excelente opção para você. E aí, para a gente fechar os 5 livros que eu decidi escolher aqui na minha estante que eu li em 2024, eu trouxe ele, Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Esse que é um livro muito conhecido, ganhou muito destaque no mercado literário nesses últimos meses por conta do David Goggins, né, por conta do seu perfil inabalável, de correr ultramaratonas, de se formar em especializações militares que são muito difíceis de serem passadas, e ele escreve esse livro aqui que pra mim, gente, de verdade, é muito bem escrito. É uma história muito envolvente, é a história real do autor, sofreu demais na infância, passou por muitos processos, conseguiu dar a volta por cima e tem realmente uma história que vai te inspirar e com certeza motivar a fazer diferente, a buscar uma mudança e buscar uma transformação na sua vida. Novamente, assim como o mesmo de sempre, o autor, o David Goggins, ele acaba tendo uma perspectiva de vida muito autossuficiente, então que acaba se distanciando um pouquinho dos valores que eu entendo como cristão. Porém, eu sempre gosto de conciliar essas leituras e tirar um extrato que seja pertinente para a minha vida. E com esse livro não foi diferente. Eu consegui extrair esse extrato e consegui realmente aprender muito através dessa obra, e eu arrisco dizer que eu saí motivado dessa leitura. Eu não gosto muito de trabalhar com essa palavra, né, motivação, porque nem sempre a gente vai estar motivado, mas quando eu li Nada Pode Me Ferir, eu realmente saí dessa leitura inspirado a fazer diferente e realmente buscar aquilo que tem que ser buscado. Então, se você está querendo ler uma história real, uma história que vai realmente impactar a sua vida, essa daqui pode ser uma excelente opção. Então, esses foram os 5 livros que eu decidi escolher e trazer aqui para vocês nesse vídeo. Tem outras leituras que foram realizadas e que eu posso compartilhar também, mas agora eu dependo do seu comentário, tá? Seu engajamento com o vídeo. Então, deixa o seu like, aperta o gostei, compartilha com outras pessoas e não se esquece de deixar o seu comentário aqui abaixo. Se você deseja realizar a leitura desses e outros livros com cada vez mais aprendizado, foco e absorção, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link do Método Ler, que é o meu método pessoal de leitura para você conseguir ler e aprender através dos livros nesse final de 2024 e principalmente nesses próximos anos que estão por vir. Que Deus abençoe sua vida, a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo no canal Leia Livros.